Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tema: vivendo com propósito. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nessa noite nós pedimos a Tua bênção. Fala conosco, ministra o nosso coração de uma forma especial, que o Teu Espírito venha trazer revelação para cada um de nós. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que versículo maravilhoso. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece mesmo é o propósito do Senhor. Então, viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade, porque todo o resto é apenas existir. Então, se uma pessoa não conhece o propósito da sua vida, ele vai estar perdido na sua própria vida. Quantas pessoas que morreram sem viver o propósito de Deus? Olha que coisa triste, irmãos. Uma pessoa morrer, viver toda essa vida sem conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre propósito, vivendo uma vida com propósito. Então a maioria das pessoas lutam com as duas perguntas básicas da vida, as duas questões básicas da vida. A primeira é identidade. Então as pessoas fazem essa pergunta direto, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Então as pessoas perguntam, quem sou eu? Por quê, irmãos? Porque a identidade, ela é muito importante em nossa vida. Se você não tem identidade, é porque você não descobriu ainda o seu valor. E nós precisamos, domingo passado nós pregamos sobre identidade. O que é uma identidade? É aquilo que eu sou, é o meu valor. Então, eu sou amoroso, é identidade. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou criativo, eu sou filho de Deus, eu sou um sucesso. Então, a identidade fala quem eu sou. Então é muito importante você trabalhar a sua identidade. E nós temos uma vantagem, porque nós aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos amados de Deus. Então, se você que aceitou Jesus, que nasceu de novo, você tem uma identidade de filho de Deus, amém? Queridos, você só pode ter identidade se você tem paternidade. E nós somos filhos amados, mimados de Deus. Glória a Deus. Então nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Porque a identidade, ela fala do nosso valor. E é muito importante, irmãos, porque olha só, onde eu vivo a minha real identidade, é onde eu vou ter sucesso. Pessoas que têm uma identidade firme em Deus. Lembra que Deus falou para Gideão? Gideão se via pobre, se via derrotado, né? Por mais que ele fosse um estrategista, estava no lagar malhando trigo, mas ele se via ali, ele disse, como que eu vou fazer isso? E Deus fala para Gideão, homem valente, homem valoroso. Deus redefine a identidade de Gideão, e ele se viu agora valoroso, porque agora ele tinha identidade, ele sabia quem ele era. Queridos, é muito importante você trabalhar o eu sou, você declarar na oração, você escrever lá 50, 100 vezes, eu sou, escreve lá, eu sou um sucesso, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou importante, eu sou aceito, eu sou mais que vencedor. Você tem que ir declarando, porque você pode reprogramar suas crenças, não é? Através da declaração, por forte impacto emocional, declarando, orando, buscando, e você começa a se ver como Deus se vê. Porque é Deus que define quem nós somos, não é as pessoas, não é o mundo. Agora olha só, se você olha para você e não vê valor em você, é porque você tem problema de identidade. Então vamos dar um exemplo. Eu já contei aqui até domingo passado. Aquela pessoa que casa com uma pessoa que bate nela, ela separa porque apanha, vai casar, casa com quem? Com o outro que bate. Porque, irmãos, a pessoa que não tem valor procura pessoas que não dão valor. É uma coisa impressionante. Olha só que interessante. Isso aqui é muito forte. Presta atenção. A pessoa que não vê valor nela, tudo que ela conquista, ela não valoriza. Porque se ela não tem valor próprio, se ela não tem uma identidade, porque a identidade mostra quem eu sou, quem é o meu valor. Se eu não tenho valor, olha só, irmãos, tem pessoas que quer casar com uma pessoa, quando casa, não valoriza.
Porque ela não vê valor nela, mas quando a coisa é dela, ela não valoriza. Ela não valoriza o carro, não valoriza o emprego, porque tudo que é dela, tem gente que não valoriza nem os filhos, porque ela não vê valor nela, não vê valor nem dos filhos, porque tudo que é dela não tem valor. É muito forte isso. Por isso que ela fica comparando a vida dela com os outros. A comparação, irmãos, é a pior maldição que tem. Você olha lá para as redes sociais e vê os artistas viajando, vê os irmãos viajando, você começa a se comparar e você começa a então já não valorizava a sua vida, que você não valoriza mais. Quem diria que a Ana Hickman, né, irmãos, estava com um problema? Aquela casa maravilhosa dela em Itu, né? Aquelas piscinas maravilhosas, aquelas coisas, não é? Porque muitas vezes nós queremos comparar a nossa vida com um artista, queremos comparar a nossa vida com as redes sociais. Tem gente que ele fica vivendo a novela, o filme, ele fica ali cuidando da vida do artista, porque ele não tem, como ele não tem valor nele, então ele fica vendo valor nos outros, e ele fica, nossa, isso que é vida, maravilhoso, né? Até vinha um escândalo, né? Então, queridos, é melhor a pessoa cuidar da vida dos outros, porque ela não tem valor mesmo, então ela fica vasculhando a vida dos outros, porque não tem valor nela, então vou viver a vida dos outros. E tem muita gente vivendo a vida dos outros. Vivendo a vida dos outros. Agora olha para mim aqui, quando você sabe quem você é, em Deus, na palavra de Deus, você sabe que você é filho amado de Deus, você é especial, você é importante, você é amado, você é amoroso, você é um sucesso, e aí você começa a definir tudo aquilo que você é, e você vê valor em você, e aí, irmãos, você vive uma vida maravilhosa. Agora olha que tremendo, a nossa identidade, ela nos leva para o propósito, porque pessoas que não têm propósito, pessoas que não sabem a sua identidade, não vivem o propósito. Porque tudo começa pela identidade. Eu preciso estabelecer quem eu sou, o meu valor, tomar posse de quem eu sou, declarar, não é? E trabalhando a minha real identidade. O erro que você cometeu não define quem você é. Aquilo que você fez ou faz não define o que você é. Você tem que saber que você tem valor, você precisa mudar. Glória a Deus. Queridos, e a igreja é um lugar de restauração de identidade, porque agora nós somos filhos amados de Deus, o amor de Deus está sobre nós, você tem que sentir importante, especial. Glória a Deus. Você é especial, né? Diga assim, eu sou especial. Queridos, Deus não tem filho predileto, mas você tem que sentir como o filho predileto. Não é assim? Irmãos, a minha mãe tinha 8 filhos. Na verdade, eu não sou filho da minha mãe, eu sou neto, né? Mas eu descobri com 40 anos, mas isso é outra história. Eu me sentia o especial da minha mãe, não é? Você, com certeza, você tem irmãos, você sabe que a mãe ou o pai, você sabe que você é especial. Não sei porquê, mas lá dentro por quê? Quando você tem valor, você se sente o quê? Especial. Deus não tem filho predileto, mas você é a última bolacha do pacote. Você sente assim? É isso que Deus quer que você sinta, glória a Deus. Agora, quando eu tenho identidade, essa minha identidade real, verdadeira, ela me leva para o propósito. Amém? Ela me leva para o propósito. A segunda pergunta é o propósito. Qual que é a segunda pergunta que as pessoas fazem, a questão básica da vida? O que devo fazer com a minha vida? Então olha só, o que é propósito? Propósito vem da palavra propôs, né? O que eu vou propor para a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? Qual que é o propósito? O que eu vou fazer com a minha vida aqui na terra? Então, nós precisamos entender que nós temos que ter identidade, mas nós temos que viver uma vida com propósito. Glória a Deus. Há 2 tipos de propósitos, nós vamos falar sobre isso. Tem os propósitos eternos de Deus, que são imutáveis. Tem aquilo que Deus tem para todos nós. E hoje nós vamos falar o que Deus tem para todos nós. Mas tem também aquele propósito específico, aonde Deus vai chamar cada um no seu propósito. Então tem o propósito geral, não é? O propósito que nós precisamos entender qual é o propósito eterno, imutável de Deus, onde todos nós temos que vivê-lo.
Mas tem propósitos que Deus chama algumas pessoas especificamente. E aí nós vamos falar desse propósito também, um propósito específico para cada um de nós. Porque você é corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, cada um de nós temos um propósito. Ó, a mão tem um propósito, amém? A perna tem um propósito. Você não é uma verruga, né, no corpo, né, irmão? Verruga não serve para nada, né? Só para atrapalhar, né? Quem aqui é verruga? Não tem, né, irmão? Então você não é verruga, você é o corpo de Cristo. Então você serve para alguma coisa. Deus tem um propósito na sua vida, com certeza. Infelizmente, é fácil se distrair, esquecer do propósito. Quantas pessoas esquecem do propósito de Deus na sua vida? Então é fácil se desviar do propósito, daquilo que realmente importa, e lentamente abandonar o curso. Então, para evitar que isso aconteça, eu quero nessa noite, irmãos, incentivar você a ter uma declaração de propósito, um senso de propósito, você escrever o teu propósito. E são aqueles propósitos eternos, que você precisa estar muito, muito claro no seu coração. Muito claro, você precisa saber o que Deus tem para você, qual que é o propósito de Deus na sua vida. Então essa declaração de propósito, você vai poder examiná-la regularmente, você vai poder ver, para que você não esqueça. Então o que é uma declaração de propósito? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida, é uma declaração de vida. Então você afirma com suas próprias palavras, seu compromisso com seus propósitos de Deus, para a sua vida. Uma declaração de propósito não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. Então a Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Aqui são os propósitos de Deus, os propósitos de Deus são eternos. Então olha só, uma declaração de propósito, ela vai apontar a direção da sua vida. O que você vai fazer com a sua vida? Porque propósito é o que eu vou fazer com a minha vida. Como que eu vou viver a minha vida aqui na terra? Como que eu vou colocar a minha força, o meu tempo, o meu dinheiro, não é? O meu coração? Porque quando eu tenho propósito, eu vou viver aquilo para que eu fui criado. Colocar seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo da sua vida. Queridos, por que é importante colocar no papel? Quem aqui já teve ideias na sua cabeça, você não escreveu e esqueceu? Irmãos, tem mensagens que Deus me dava, se eu não escrevesse, no outro dia eu não lembrava mais. E eu ficava pensando, aquele versículo, aquele tema, fugia. Hoje, sabe o que eu faço? Vem um tema de uma pregação, eu coloco no celular. Vem uma ideia para colocar na igreja, eu coloco no celular. Já teve reunião que era para eu falar alguma coisa e não escrevi, irmão. Chegou na reunião, eu esqueci que era para falar. Não é? Então é muito importante você escrever a sua declaração de propósito, para você não perder, para você não se distrair. Porque o propósito, ele vai dar rumo para a sua vida, ele vai dar direção para a sua vida. Uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o seu tempo, com a sua vida e com o seu dinheiro, mas também sugere o que você não irá fazer. Então, quando eu sei o que é para fazer, eu tenho que saber o que é para fazer, tenho que saber o que eu não posso fazer, eu não posso me distrair. Provérbios diz: quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer, não tem propósito. Esses dias um pastor me ligou, falou: pastor, tem uma conferência numa igreja, só de pastores, nós vamos ficar lá orando, eu queria que você fosse. Eu disse: pastor, eu queria muito ir, mas eu estou terminando o acampamento, e eu estou focado no acampamento, eu não posso ir agora. Se tiver lá para o mês de março, abril, eu posso ir, mas agora estou focado, eu não posso ficar uma semana fora, eu não posso viajar, porque nós estamos terminando o acampamento. Então olha só, quando você tem propósito daquilo que você quer fazer, você não se distrai, não é? Você fica focado. Então, agora, qual que é o meu propósito agora, né? Eu tenho como propósito terminar o acampamento. Eu estou ali contratando pedreiro, amanhã 7h30 leva um eletricista para ficar lá, para arrumar, né? E organizando, e vendo, e pensando, e estou lá na obra, e aí, queridos, o que acontece? Quando você tem foco, quando você tem propósito, as coisas acontecem. O grande problema de muitas pessoas é que elas elas se distraem, porque elas não têm propósito, elas não têm foco, não têm propósito, e aí as coisas não acontecem.
Então, irmãos, a declaração de propósito é uma declaração que define o que é sucesso para você. Você precisa definir quais são os teus valores e princípios, o que é sucesso para a sua vida. Ela afirma o que você acredita ser importante, e não o que o mundo fala que é importante, mas você sabe, porque você sabe dentro de você o que é importante. Você tem propósito, e você vai viver segundo o seu propósito. Então ela esclarece seus valores, e nós precisamos, irmãos, esclarecer os nossos valores e princípios. Eu coloquei aqui, irmãos, alguns valores que eu acho que são fundamentais para um cristão, para mim principalmente. Então olha só, na nossa escala de valores, Deus vem em primeiro lugar. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Para nós amarmos a Deus de todo o coração, com toda nossa alma, com todo nosso entendimento, com toda a nossa força. Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Inteiros. Que você ame a Deus por inteiro, que você sirva por inteiro. Então, queridos, primeira coisa, Deus. Segunda coisa para mim que é muito importante, é a igreja. Irmãos, a igreja, pastor, a igreja está antes da família? Eu coloquei antes da família porque, irmãos, Deus e a igreja, eles acabam se misturando. Não estou falando de obra, fazer a obra de Deus. Mas você está congregando, é muito importante. Porque a igreja é a família de Deus. Assim como você tem uma família biológica, que Deus fez com que você nascesse uma família biológica, quando você nasceu de novo, Deus também quis que você nascesse uma família espiritual. A família de Deus, que é a igreja, amém? Queridos, o que você faria se a tua geladeira queimasse hoje, ficasse 3 dias sem geladeira? As mulheres falaram assim, meu Deus, 3 dias sem geladeira. O que aconteceria com a carne? Ia estragar. E o iogurte? E o suco? E a Coca-Cola? Virava xarope. Não é? Como é importante, tem gente que hoje vai chegar em casa e falar, Deus, obrigado pela minha geladeira. Muitas vezes nós temos coisas que a gente nem é grato por isso, né? Mas como é importante, irmãos, a geladeira. Por que a geladeira é importante na sua casa? Ela preserva os alimentos. Queridos, a igreja é a mesma coisa. A igreja preserva a presença de Deus na nossa vida, porque você é onde você se alimenta espiritualmente, é onde você sente a presença de Deus, é onde você tem comunhão com os irmãos. Então a igreja, para mim, queridos, ela é muito importante na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, amém, queridos? Por isso que eu coloquei aqui a igreja como algo muito importante para mim. Outra coisa importante, que é muito importante, que a Bíblia diz, é a nossa família. A nossa família, porque também até a igreja ajuda a família. Porque, irmãos, é aqui que você é ministrado na sua família. Ontem nós tivemos aqui, famílias fortes. Nós tivemos a noite da família. Tivemos crianças aqui, adolescentes que foram ministrados, né? Os nossos adolescentes. Os nossos jovens foram ministrados. Os casais foram ministrados. Nós tivemos porque a igreja ajuda a família. A igreja fortalece a família. Aliás, você casa aqui na igreja. A maioria casa-se aqui, né? Conhece aqui. A maioria, né? Os jovens vão se casando aqui. É ou não é? E aqui vai se formando a família. Outra coisa importante, irmão, são estudos, porque o estudo vai fazer com que você seja mais próspero, que você ganhe mais dinheiro. O teu trabalho é importante, não é? Você trabalhar, o servir também, o servir a Deus, o servir os nossos irmãos. Então isso aqui são todos os nossos valores. O servir para mim é muito importante. Eu amo servir as pessoas, eu amo servir a Deus, eu amo servir a obra de Deus, eu amo servir a igreja. Amém, queridos? Para mim o servir é muito importante. Agora, olha só, Paulo disse, eu quero que compreenda o que realmente importa. Você precisa compreender o que realmente importa na sua vida. Então uma declaração de propósito, ela vai esclarecer suas funções, não é? Você terá diferentes funções, em diferentes etapas na vida, mas os seus propósitos jamais serão alterados, porque, como eu já disse, os propósitos eternos de Deus jamais são alterados. Tem aqueles propósitos específicos, que muitas vezes você pode até cumprir por algum tempo, e Deus, né, te direcionar para outras coisas. Algumas perguntas que devem ser levadas em conta na preparação da sua declaração de propósito. Então, olha só, 3 perguntas que nós vamos fazer. Primeira coisa, o que está
no centro de sua vida? Quem é o centro da sua vida? O que está no centro da minha vida? Essa é uma pergunta crucial para uma declaração de propósito. Quem está no centro da minha vida? Quem aceitou Jesus, nasceu de novo, você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, você tem vida eterna, Jesus morreu por você, então você sabe para onde você vai, não é? E Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Então quem está no centro da sua vida? Tem que ser Jesus. A nossa vida precisa ser o quê? Cristocêntrica. Eu vou dormir pensando em Jesus, eu vou acordar pensando em Jesus, porque, irmãos, quando eu entendo a importância que Jesus tem na minha vida, eu me torno um adorador, porque agora Jesus, Ele se tornou mais importante do que eu, porque Ele é o meu Salvador, Ele me salvou, Ele me deu vida, Ele me deu propósito. Então, irmãos, o que está no centro da minha vida, fala da questão da adoração. Então aqui, irmãos, o primeiro propósito imutável de Deus é que nós somos adoradores. Deus nos criou para adorarmos a Deus. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então olha só, para quem você irá viver? Para você? Para você mesmo? Ou para Ele? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, sabe por que a tua vida não muda? Sabe por que você não tem sucesso na vida? Porque você vive para você mesmo. Você é egoísta. E, irmãos, o grande problema do ser humano é quando ele quer viver para ele. Quando ele coloca ele mesmo. Por isso que Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Por quê, queridos? Somos nós que competimos com Deus. É quando nós colocamos o nosso eu lá dentro. Eu quero viver os meus prazeres, os meus sonhos. Eu não quero viver... Aí tem gente que não quer viver os sonhos de Deus. Não quer viver os planos de Deus. Queridos, tem gente que é muito egoísta. E por isso que a vida dele não vai para frente. E eu falei para ele, olha os teus resultados. Os teus resultados mostram quem está no centro da sua vida. Você não se rende. Por isso que a tua vida não muda. Em torno de que você construirá a sua vida? Você pode basear sua vida em torno da sua carreira, sua família, um esporte, seu passatempo, dinheiro, diversão, ou em torno de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não podem fazer parte do centro da sua vida. Quem tem que estar no centro da sua vida tem que ser Jesus. Ele tem que ser o centro da sua vida. Glória a Deus. Queridos, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa ter intimidade com Ele. Isso é que faz a diferença na vida de um cristão. Você não pode só frequentar a igreja. Você tem que ser realmente adorador. Glória a Deus. Nenhuma delas é suficiente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável, não é? E Jesus é esse centro. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida é o nosso Deus. Eu coloquei Deus com D minúsculo, porque é um Deus falso. Então olha só, tem gente que coloca a carreira dela, a profissão dela, né, o dinheiro, ou então o time. Irmãos, a gente está falando de futebol aqui, e quando a gente vai no estádio, irmãos, dá compaixão de muitos torcedores. Porque a gente sabe que o centro da vida deles é o time deles. E eles matam. E eles brigam. E olha só, tem 20 times disputando o campeonato, só um ganha. Ó, só um vai ganhar. Quer dizer, o resto está tudo triste. Sim ou não? Está tudo triste, porque só um ganha. Só um ganha, o resto vai ficar triste. Você viu que se você colocar o teu time com um propósito... você vai ficar meio deprê, porque chega uma hora que o teu time perde, não vai ganhar. Então, nós temos que colocar Jesus como centro da nossa vida. Quando você aceitou Jesus, Ele se moveu para o centro. Agora olha que tremendo, irmãos. Mas você precisa mantê-lo por meio da adoração. Então por que eu tenho que adorar a Deus? Porque toda vez que eu estou na igreja, toda vez que eu estou adorando, toda vez que eu estou orando, toda vez que eu estou obedecendo a Deus, eu estou colocando Jesus no centro novamente. A adoração mantém Jesus no centro da minha vida, amém?
Então o meu primeiro propósito é ser um adorador. Paulo diz: oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Pastor, como que Jesus vai habitar no meu coração? Pela fé. É pela fé que você aceita Jesus, é pela fé que você acessa a graça de Deus, é pela fé que você se torna um adorador, é pela fé que você ama Jesus, não é? Você não vê, mas você pode senti-lo todos os dias da sua vida, amém? Como você sabe quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro da sua vida, você adora. Quando não está, você vive preocupado, vive ansioso. A ansiedade é a luz da advertência que indica que Deus foi empurrado para fora, né, para o lado de fora. Você voltará a ter paz no instante, né, em que Ele o coloca de volta no centro. E é maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro da nossa vida. Segunda coisa, então primeira coisa, Deus, um dos propósitos de Deus na minha vida, na tua vida, é viver para adorá-lo, amém? Quem é adorador aqui, levanta a sua mão bem alto e fala assim: eu sou o adorador. Amém? Quando você entende esse propósito, irmãos, sua vida muda. Eu quero viver para adorar a Deus por toda a minha vida. Esse é o meu propósito principal. O segundo propósito, que é imutável: qual será o caráter da minha vida? Qual será o teu caráter? Qual será o caráter de minha vida? Que tipo de pessoa você será? Porque o que fala isso, irmãos? Não basta você somente ser cristão. Você precisa amadurecer como cristão. Porque lá em Romanos 8:29, diz assim, que Deus ele nos fez para ser a imagem do seu Filho Jesus. A vontade de Deus é que eu e você cresçamos, amadureçamos, ao ponto de nós termos o mesmo caráter de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que você tem que pensar, eu e você temos que pensar como Jesus, temos que amar como Jesus, temos que sentir como Jesus, temos que ter as mesmas atitudes de Jesus. Isso fala de caráter de Cristo. Hoje nós temos vendo na igreja muitos escândalos, porque as pessoas pensam que é só aceitar Jesus. Queridos, aceitar Jesus é o primeiro passo, mas você tem que crescer e ser parecido com Cristo, glória a Deus, ser parecidos com Jesus. Em Mateus 5:48 diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pastor, o que é ser perfeito? É ter o caráter do teu Pai. O filho tem que se parecer com o Pai, sim ou não? O filho tem que se parecer com o Pai. Irmãos, eu fico feliz quando falo assim: tua filha parece com você, pastor. Eu disse: amém, bonito igual o pai. E se eu vejo a minha filha fazendo alguma coisa que não é dos meus princípios, irmãos, eu a corrijo. Eu falo para ela: olha, não é assim que nós ensinamos você. Não é assim que você tem que viver. Você tem que viver os princípios da palavra de Deus. Por quê, queridos? Todo pai quer que o filho viva nos princípios do seu pai. Amém? Deus está muito mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade, não sua carreira. Então lá no céu, você vai levar o teu caráter. Olha que tremendo, lá em Mateus 7, a Bíblia diz que alguns crentes falaram assim para Jesus: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome, nós fizemos maravilhas, milagres em teu nome. Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. E ele fala assim: não vos conheço. Por que Jesus falou que não vos conhece? Porque, irmãos, Deus não está interessado naquilo que você faz, Ele está interessado naquilo que você é. Deus está interessado no seu caráter, como você trata as pessoas, como você ama as pessoas, qual é a motivação do seu coração, como você vive a sua vida, quem você é quando está sozinho, quem você é nas redes sociais, quem você é no trabalho, quem você é nos grupos do WhatsApp, ou na igreja você é uma coisa, lá fora é outra. Não, você tem que ser, irmãos, você tem que ser o domingo cristão, a segunda cristão, a terça também, a quarta também, a quinta também, a sexta também, sábado também. Todos os dias você tem o caráter de Cristo. Glória a Deus. Isso não quer dizer que você não vai errar, mas você tem que ter sinceridade e querer acertar. Então faça uma lista das características que você quer trabalhar
desenvolver no seu caráter. Vamos começar pelo fruto do Espírito Santo. Olha só, desenvolva o amor, desenvolva a alegria, desenvolva a paz, não é? A paz fala de relacionamentos. Desenvolva a paciência, desenvolva a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso aqui, irmãos, é o caráter de Cristo, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele nos leva a ter o caráter de Cristo. É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Não é do dia para a noite, vai ser toda uma vida, mas você tem que saber que esse é o seu propósito. Glória a Deus. Qual que é o meu propósito como cristão? Ser semelhante a Jesus. O meu propósito como cristão é pensar como Jesus, é falar como Jesus, é sentir como Jesus. O meu propósito, irmão, se eu entender que esse é o meu propósito, eu vou perseguir o caráter de Cristo. E a minha vida vai ser mudada para sempre. O que nós temos visto é que a pessoa aceita Jesus e ela fala assim: eu vou para o céu e agora eu posso fazer o que eu quiser, engana as pessoas, não é? Faz os pecados horríveis e não se interessa, não se importa com o que as pessoas estão fazendo com as pessoas. Não, querido, você precisa refletir Jesus. Olha para mim aqui, você não sabe a importância que você tem no reino. Eu fui entrevistar nós fizemos um podcast sexta-feira, né, com o José Paulo. Ele morava debaixo da ponte aqui, irmãos, 30 anos drogados, e ele falando, né, da Liliane que está aqui, né? Nossa, a Liliane é minha líder maravilhosa. Irmãos, como né, uma pessoa, um líder pode impactar positivamente a vida dos discípulos, a vida dos membros da célula. As pessoas olham para você e podem ver Jesus em você. Glória a Deus. Queridos, que privilégio as pessoas poderem olhar para nós e ver Jesus em nós. Que bênção. Olha para o teu irmão e fala assim: as pessoas podem olhar para você? Elas podem ver Jesus em você? As pessoas podem olhar para você e ver Jesus em você? Se pode, amém. Se não pode, trabalha. O caráter de Cristo cresça, amadureça como filho de Deus. Amém. Esse é o nosso segundo propósito. O primeiro é a adoração, o segundo é o caráter de Cristo. Glória a Deus. Paulo disse a Timóteo: cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair, tão somente persista. Agora, terceiro, qual será a igreja da minha vida? Pastor, o que tem a ver a igreja com propósito? Tudo. Porque aqui é uma questão de comunhão. O ambiente que você vive te influencia. Você não pode estar longe da igreja. Quando Deus te salvou, Ele colocou você numa família de Deus, numa igreja. Amém? Essa aqui é a tua igreja. Essa aqui é a igreja que Deus preparou para você viver em comunhão. Sabe por quê, queridos? Porque você é especial e Ele colocou pessoas especiais do seu lado. Olha quanta gente especial do teu lado, dá uma olhada, quanta gente especial, quanta gente bonita. Glória a Deus. Queridos, o Luquinhas morreu sábado, domingo teve um enterro. Lá no Santo Antônio, depois foi enterrado o velório foi no Bela Vista, depois foi enterrado no Santo Antônio. Irmãos, a nossa igreja é maravilhosa. A nossa igreja, nós paramos o cemitério, irmão. Parou o cemitério, milhares de pessoas ali, abraçando o pastor Rogério, abraçando a pastora Cátia. Eles falam para mim assim: pastor, como nós somos amados, como nós somos... Isso é igreja. Sabe que a pastora Cátia falou assim: eu não consigo viver mais sem a igreja. Porque eram as pessoas chorando, as pessoas abraçando, as pessoas mandando mensagem. Isso é igreja, irmãos. Eles não estão só. Eles se sentiram tanto amados. Tanto amados. Então, essa é uma questão de comunhão. Temos a família biológica e precisamos ter uma família espiritual, que é a família de Deus. Deus te plantou numa família, porque você pertence à família de Deus. E posso dizer uma coisa? A família biológica é maravilhosa, irmãos, e Deus preparou que nós vivêssemos nela. Mas a família de Deus, ela também é muito importante. Porque olha só, quando você morrer, nós vamos morar junto lá no céu. Então você vai se acostumando aí, irmão, com os irmãos.
Amém? Vai se acostumando. Nós vamos morar junto. Nós vamos estar junto. Nós vamos estar para toda a eternidade. Então nós não vamos viver só que 70, 80, nós vamos viver para sempre junto. Aleluia. E vai ter a turma da ágape lá. Aleluia. Glória a Deus. Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros crentes, sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com os outros cristãos os mandamentos do tipo, uns aos outros? Olha que, a Bíblia fala 25 mandamentos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. 25 mandamentos de amar uns aos outros. João 3,34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso aqui é a igreja, é povo de Deus. Como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Porque Jesus está falando dos discípulos. Olha o 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É aqui que nós vamos praticar o amor. É aqui que nós vamos ser, né, o ferro se afia com o ferro. Não adianta você querer fugir, né? Você tem que ficar e vencer, perdoar, amar. Glória a Deus. Se toda vez que tiver alguma coisa você quiser ir embora da igreja, irmãos, você está sendo reprovado. Você tem que aprender a perdoar, aprender a amar as pessoas. Tem pessoas que são difíceis, mas Deus é um desafio para você, para mim, para todos nós. Mas o amor tem que prevalecer no meio da igreja, amém? Quanto mais você amadurecer, olha só, quanto mais você for um cristão maduro, mais você vai amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. Uau! Isso aqui é maturidade, queridos. Ah, pastor, eu não gosto da célula. Não, irmãos, a célula é maravilhosa. Ah, mas o irmãozinho é chato. Irmão, o chato é Deus que colocou ele lá. Ele é importante. Ele é especial. Ou Jesus morreu só por você? Não, Jesus morreu pelo chato. Né? Mas aquele irmão é muito chato, mas Jesus morreu por ele. Então, ele tem importância. Ele tem valor. E você não sabe as feridas que ele tem. Irmãos, você não sabe pessoas que têm feridas, que têm já avançado muito. Quantas pessoas que você olha para assim, puxa vida, essa pessoa não consegue vencer, né, esse medo aqui, mas vai ver as feridas daquela pessoa, vai ver os traumas daquela pessoa. Olha só, a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Irmãos, se Jesus morreu pela igreja, a igreja é importante. Não fale mal do seu irmão, ame o seu irmão, aceite o seu irmão, abrace o seu irmão. Você deve incluir em sua declaração de propósito uma manifestação de seu amor pela igreja de Deus, amém? Uma manifestação pela igreja de Deus, porque a igreja, Jesus morreu pela igreja. Poderá levar alguns dias para você elaborar essa declaração de propósito, exatamente da forma que deseja. Ore sobre isso, pense sobre essa declaração de propósito, converse com amigos, discípulos, íntimos, medite na Bíblia. Dessa forma você poderá recordar diariamente. Escreva, coloque lá no seu quarto, lá no seu guarda-roupa. Toda vez que você for abrir ali, você vai ver o teu propósito de vida. E isso vai fazer com que você não esqueça o seu propósito. Algum dia, Deus irá analisar nossas respostas a essas questões da vida. E Deus poderá falar para você assim, você pôs Jesus no centro da sua vida? O que você fez com o meu filho, Jesus? Você colocou ele no centro da sua vida? Você desenvolveu, outra pergunta que Deus pode fazer para mim e para você, você desenvolveu o seu caráter? Você amadureceu? Você teve o caráter de Cristo na sua vida? Você amou seus irmãos na igreja onde você congregou? Você amou? Deu bom testemunho? Essas são as questões que irão contar para nós. Olha que diz Atos 3,36. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Queridos, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele viveu uma vida com propósito. Olha que a Bíblia diz, Davi serviu os propósitos de Deus nessa geração. Em sua geração, não nessa, né? Em sua geração. Foi por isso que Deus chamou Davi de um homem segundo o coração de Deus. Olha para mim aqui. Sabe quem vai ser um homem segundo o coração de Deus? A mulher segundo o coração de Deus? São aqueles homens e mulheres
que vivem os seus propósitos nessa geração. Ele sabe que foi criado para adorar a Deus, para agradar o coração de Deus, para fazer Deus sorrir. Ele sabe que ele foi criado para obedecer a Deus. Ele foi criado para crescer e ter o caráter de Cristo, expressar o amor, o caráter de Cristo. Ele sabe que ele foi criado para ele pertence à família de Deus. Ele é pertencente à melhor família da face da terra, que é a família de Deus. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Imagine isso, esculpido no seu túmulo. Está aqui um homem, uma mulher, que viveu os propósitos de Deus na sua geração. Glória a Deus. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida, bem sucedida. Quando você vive os propósitos de Deus na sua vida, irmãos, eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida até o último respiro meu. Quem quer fazer isso também? Glória a Deus. Isso é viver uma vida com propósito. Uma vida com propósito trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente eu e você podemos servir a Deus nesta geração. 2023, 2024, 2040, 2050, só nós podemos viver o propósito de Deus nesta geração, amém? Glorifica a Deus, aplauda o Senhor. Imagine, querido, se todos nós vivermos os propósitos de Deus nessa geração, como vai ser revolucionário. Tal qual a rainha Esther, que ela foi introduzida como rainha, ficou sabendo que ia ter um complô contra os judeus, para matar os judeus, e aí o tio dela falou assim, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou no posto, quem sabe foi para isso que Deus te colocou no palácio, não é? Porque ela poderia falar com o rei, poderia até ser morta, mas o tio dela falou assim, quem sabe foi para isso que Deus te colocou, para trazer livramento ao povo de Israel. O livro de Esther é o livro que não tem nenhuma palavra sobre o nome de Deus, mas conta a história de um livramento do povo de Deus, através de uma rainha chamada Esther. E aí o tio dela falou, quem sabe foi para isso que Deus te colocou, nesse tempo. Queridos, Deus levantou você nesse tempo. Você não veio para Jesus por um acaso, Deus te chamou para o seu propósito. Deus ainda procura pessoas que possam ser usadas, glória a Deus. A Bíblia diz, os olhos do Senhor procuram por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. Quem está comprometido com Ele aqui? Os olhos de Deus estão olhando, irmãos, aqueles que estão comprometidos com Ele. Deus poderá usar você para os seus propósitos? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse, corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos de Deus que Ele tinha para ele. Ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele queria viver para Cristo e o morrer para ele era lucro, porque ele tinha propósito. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De qualquer maneira, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Algum dia a história será encerrada. Eu e você vamos sair dessa terra. E vamos viver na eternidade. E a eternidade seguirá para sempre. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda, não desanime. Amém? Você está proibido de desanimar. Fala para o teu irmão do lado, você está proibido de desistir. Você está proibido de desanimar. Quem tem propósito, irmãos, ele tem motivação. Você sabe para que você foi criado. Você sabe de onde você veio. Deus te conheceu no ventre da sua mãe. Você nasceu porque Deus tem um propósito. Você não é um acidente. Você é filho amado de Deus. Você tem identidade. Você tem propósito. E o propósito te motiva. O propósito te dá sentido. O propósito, meu irmão, te leva para você cumprir a vontade de Deus. Lembre-se de sua recompensa, a qual durará para sempre no céu. A Bíblia diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, é leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então aqui, irmãos, eu tenho alguns propósitos eternos e imutáveis de Deus. São 3, ser um adorador,
é um propósito eterno e imutável. Deus nos chamou para nós o adorarmos, vivermos uma vida que glorifique a Deus. Segundo, Deus quer que você tenha um caráter de Cristo, que você amadureça, que você cresça espiritualmente e seja semelhante a Jesus, Romanos 8:29. E Deus, Ele quer que você pertença à família de Deus, até a volta, irmãos, até Jesus voltar, eu quero estar na igreja. Amém? E além dos propósitos eternos e imutáveis, então esses são os propósitos eternos e imutáveis, para todos. Agora tem os propósitos específicos, que Deus tem para cada um de nós. Pastor, Deus tem propósito específico? Tem. Um vai cantar, outro vai tocar, outro vai pregar, outro vai liderar a célula, outro vai ser anfitrião de uma célula, outro vai discipular, outro vai pregar nas nações. Cada um tem um propósito. E aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que orar a Deus e dizer assim: Senhor, eu quero cumprir o meu propósito específico. Mas primeiro você tem que cumprir o propósito eterno e imutável de Deus, que é ser um adorador, que é crescer e ter o caráter de Cristo, e que é pertencer à família, estar congregando na família de Deus, numa célula. Você não é obrigado a ir para a célula, mas irmãos, a célula é muito maravilhosa. Tivemos lá na casa do André e da Gabi, né, no prédio lá, fizemos uma festa, o CE virou célula, o Alex estava lá, foi maravilhoso, o Toninho, a Kate. Irmãos, é muito gostoso, não é? E teve jantar, irmãos, e teve sorvete, e teve doce, e teve não sei da quanto, e teve café, e teve água, e teve Coca-Zero, aleluia, glória a Deus. Essa vida com Jesus é muito gostosa, aleluia. Você não sabe que está perdendo, você está vivendo sozinho porque quer. Nós temos uma família maravilhosa, irmãos, que se reúne de quarta, de sábado, não é? Tem CE de quinta, nós estamos em movimento. Queridos, é beijo para cá, é abraço para lá, e conversa para cá. Queridos, é gostoso viver em comunhão. Não viva sozinho não, você não é uma ilha. Você faz parte da família, bem-vindo à família de Deus, amém? Pastor, o que Deus tem para a minha vida? Vou dar uma dica para você. Queridos, se Deus te plantou numa igreja, em célula, por que será? Nós temos uma irmã aqui, irmãos, a Paula Mateus. Ela não quer ser líder, mas ela disse: pastor, a minha casa pode ser uma célula. Ela é anfitriã de uma célula. Agora esses dias que não está tendo lá, não é? Mas desde que começou, irmãos, quantas pessoas se converteram na casa da Paula Mateus? Ela sentiu o coração de ceder a casa para ser uma célula. E está cumprindo o propósito de Deus, ganhando almas. Glória a Deus. Queridos, nós temos tantas coisas. Deus vai mover o teu coração, então, são coisas específicas. Irmãos, está aqui a Aline, o Alan. A Aline falou assim: eu senti no meu coração de abrir uma célula de adolescente. Tem as filhas adolescentes, as filhas bonitonas aí, as adolescentes, né? Quero abrir uma célula de adolescente. Ela disse: pastor, estamos com 22 adolescentes, né? Queridos, Deus vai colocar desejos no seu coração. Onde vem os propósitos específicos? Deus vai mover o teu coração. Ele vai falar no teu coração, Ele vai colocar desejo. Ele vai colocar, e muitas vezes vai vir até uma necessidade de fazer alguma coisa na igreja. Precisa de fazer alguma coisa. Esses dias Deus falou para mim assim, não recuse chamados para pregar em outras igrejas. Porque alguns pastores começaram a me chamar, irmãos, eu disse: não quero, não vou. Esses dias Deus falou para mim assim: não recuse. Se chamar você, vai. Eu não entendi porque Deus falou isso, mas eis-me aqui. Se Deus falou, eu quero cumprir o seu propósito. É Ele que manda na minha vida. Glória a Deus. Queridos, então, tá aí a Aline falou: pastor, tem 22 adolescentes. Está com 22 adolescentes. Ontem ela estava aqui, né? Está com os adolescentes aqui. Queridos, esse é o tempo. É o propósito específico. Porque Deus quer que você ame pessoas que ninguém vai amar. Deus quer que você se importe com pessoas que ninguém vai se importar. Que muitas vezes nós achamos que nós temos que ser um pregador internacional. Não, começa fazendo, cumprindo os propósitos pequenos. Aquilo que Deus arde no teu coração. Muitas vezes Deus vai arder no seu coração. Sabe como Deus me chamou para o ministério, irmãos? Eu era jogador de futebol. Dos bons. Modéstia à parte. Eu comecei a ter um desejo de ajudar o meu pastor, de ficar com o meu pastor. Eu nunca não tinha pregado no púlpito, mas eu queria ganhar a alma.
Irmãos, Deus tirou o desejo de eu jogar bola. Por que Deus fez isso comigo? Porque Ele tinha um propósito comigo aqui. Não era lá. Aliás, estou com 54, era para ter parado faz tempo, né? Mas não era lá. Aí minha esposa até hoje falou para mim assim: você se arrependeu? Eu disse: nem um pouco. Nem um pouco frustrado. Um dia eu estava fazendo tanta obra de Deus, irmãos, eu falei assim: Deus, que vontade de jogar bola. Na outra semana eu estava num campo, jogando um campeonato o dia todo. Deus me dá umas mimadas na gente, né, irmão? Eu sou filho amado, mimado de Deus. A gente pede algumas coisas, a coisa acontece. As coisas começam a... Por quê, irmãos? Deus, Ele vê o nosso coração de obedecer, de fazer a vontade. E sabe quando Deus vê uma pessoa que tem vontade de cumprir o propósito, Ele abençoa, amém, queridos? Sabe por que eu sou abençoado, irmãos? Porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vontade de viver. Eu acordo, irmãos, tem hora que eu acordo 6 horas da manhã, porque eu quero já fazer as coisas. Amanhã, 7 horas, eu estou indo para o sítio. 7 horas da manhã, estou pegando a estrada. Sabe por quê, queridos? Eu estou cheio de motivação, estou cheio de alegria, porque eu tenho propósito. Então, olha só, ter um casamento que glorifique a Deus. Quero falar para os jovens aqui. Cadê os jovens? Solteiros. Você sabia que você não pode casar enquanto você não descobriu o teu propósito? Porque se você casar com pé de chumbo, você está pegando fogo por Deus, pegando fogo para fazer a obra de Deus. O outro lá não quer saber de nada. Jesus e Genésio é a mesma coisa para ele. Não. Primeiro você, olha, presta atenção. Você quer casar bem? Busca Deus. Fala: Deus, eu quero o meu propósito. Eu quero saber o que o Senhor tem na minha vida. Primeiro você tem que ter os propósitos imutáveis, né? Ser um adorador, crescer no caráter, ser como Jesus. Você tem que, não é? E você tem que pertencer à família. Então, primeira coisa, o candidato, a candidata, tem que estar nesse nível aí dos propósitos eternos de Deus. Tem que ser um adorador, tem que crescer, tem que ter caráter de Cristo. Irmãos, quando eu fui me casar, eu tinha medo de me casar, porque eu não podia casar errado. Eu já era um pastor. O meu pastor lá foi meio doido e me consagrou solteiro. Eu já era pastor solteiro. E eu disse: eu não posso casar errado. Eu preciso casar com uma pessoa de Deus. E eu comecei a orar: Deus, eu quero casar com uma pessoa que seja tua. E aí um dia, irmãos, eu vi a Cristiane, e Deus falou para assim: essa é a tua esposa. Queridos, e como que é tremendo, né, irmãos? A minha esposa tem o mesmo propósito do que eu. A minha esposa é pastora. Ela é apaixonada pela obra, é apaixonada por Deus. Ela ama o reino de Deus, ela ama, não é? Ela ama, a pastora Kátia, nós estávamos no sábado lá, irmãos, o Lucas morreu, ela não dormiu, ficou, foi para o enterro o tempo todo com a discípula dela, o tempo todo. A Juliana teve a irmã dela que também faleceu, o irmão o tempo todo com a Juliana, cuidando da Juliana, não desgrudava da Juliana. A minha esposa, irmãos, ela é amiga, ela é parceira, ela é leal. Pensa numa mulher leal, parceira, amável, coração de pastora mesmo, irmãos. Queridos, sabe por quê? Eu casei bem. Casei por quê? Você casa com propósito. Você deu, Deus une pessoa, Deus une propósito. A minha esposa nunca reclamou que eu venho demais na igreja. Olha que eu gosto de igreja, hein? Eu gosto de orar na igreja, eu gosto de ficar na igreja. Eu sou igrejeiro, irmão. Sempre fui. Desde que eu me converti, eu sou igrejeiro. Eu ia jogar fora, morava em outras cidades. Irmãos, primeira coisa que eu ia procurar uma igreja para eu congregar. Eu tenho amigos até hoje em Itu. Congreguei lá em Itu, congreguei em Rio Claro, me converti em Rio Claro, tenho amigos em Rio Claro. Porque nós precisamos pertencer à família. Glória a Deus. Então, um casamento, você que é solteiro, você tem que orar a Deus. Porque, irmãos, tem uns aí que casam aí e dá problema. Um está lá em cima, o outro tem um pé de chumbo, né? Não, então, casa bem, irmãos, ora a Deus. Outra coisa, você pode ter filhos saudáveis que glorifiquem a Deus. A mãe de John Wesley diz que ela teve 10 filhos e ela orava 1 hora por dia. Olha só, pode ser um propósito de você ser uma mãe que vai, né, levar os teus filhos para um grande avivamento. E a mãe de John Wesley foi um grande exemplo
para o seu filho John Wesley, e para o seu irmão, que foram avivalistas, a metodista wesleyana, por causa de John Wesley. Eu estive lá na casa de John Wesley. Ele amava tanto a mãe dele, irmãos, que a casa dele era aqui, o cemitério era na frente da casa dele, para olhar para o túmulo da mãe. Sabe que a mãe dele influenciou John Wesley? Aquela mulher não foi uma pregadora, mas foi a mãe de um grande homem de Deus, de um avivalista. Quantos propósitos, né, irmãos? Nossos estudos têm que ser de acordo com os propósitos de Deus. Você vai estudar, qual que é o teu propósito? Estuda de acordo com o teu propósito. Como eu me arrependi, irmãos, é porque de não ir para um seminário quando eu era jovem, de não me preparar melhor, não é? Infelizmente não vim de uma família evangélica, mas você que tem uma família evangélica, cristã, pais cristãos, queridos, você que é pai, incentiva eles. Lá no acampamento, nós estamos querendo fazer em 2025, quem sabe, um seminário teológico lá, de internato de jovens. A pessoa fica lá 1, 2, 3 anos, sair falando inglês, espanhol, cheio do Espírito Santo, para ser missionários. Irmãos, é um sonho que nós temos. Eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Não é? Os filhos estudarem lá no nosso acampamento, porque o acampamento é de final de semana. De semana nós temos o espaço, não é? Fazermos um seminário teológico de 2, 3 anos, aprendendo inglês, aprendendo espanhol, para ser os pastores das igrejas dos Estados Unidos, da Europa, não é? E vai tomando posse aí em nome de Jesus. Nossa vida financeira precisa ser glorificar a Deus. Deus pode querer que você seja um empresário bem-sucedido. Irmãos, tinha um empresário, tinha uma família de missionário, que, olha só que tremendo, todo mundo era missionário. E ele falou assim para a mãe e para o pai: eu não quero ser missionário, eu quero ser um empresário. Não, você tem que ser um missionário. A tradição da família disse: pai e mãe, eu não quero ser missionário, eu quero ser um empresário, bem-sucedido. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele montou uma franquia nos Estados Unidos e explodiu a franquia dele, crescendo. Ele teve 1.300 funcionários. Toda semana ele fazia cultos na sua empresa. Ele ganhou milhares de pessoas, né, para Cristo. E ele tinha muito dinheiro, e ele investia em missões. Ele não era um missionário, mas Deus fez com que ele ganhasse os seus funcionários para Jesus, e para que ele também investisse em missões. E ele enviou muitos missionários ao redor do mundo. Glória a Deus. São o que é isso aí, irmãos? Propósitos específicos. Tem dom de contribuir. Tem gente que vai ter dom, vai dar muito dinheiro só para ele contribuir no reino de Deus, para ajudar os pobres, para ajudar a obra de Deus, o reino de Deus. Ninguém colocou a mão na cabeça e falou assim: eu tomo posse. Esse dom a gente quer, né, irmão? Esse dom aí a gente quer. Mas tem um que se ganhar muito dinheiro desvia, né? Ser um ótimo filho, cuidar dos seus pais, ser um pastor, ser um líder de célula, um discipulador que glorifique a Deus, ser um político. Queridos, a pastora, ela é pastora, quer dizer, um cargo, né? Uma função, mas ela é política. Quando eu falei para ela assim: amor, você podia ser vereadora da cidade. Ela disse: Deus que me livre, eu não quero entrar em política, isso aqui eu não quero me envolver. Eu disse: vamos orar. Se Deus falar, eu disse: então tá bom, vamos orar. Se Deus falar, Deus tinha colocado no meu coração já. Aí ela começou a orar, e um dia Deus falou para ela assim: eu tenho um propósito, eu quero que você vá. E ela resistiu. Aí um dia Deus falou para ela assim: se você não quiser, eu tenho um propósito, se você não quiser, eu levanto outro. Aí ela obedeceu. Eu tenho um propósito que você não pode, mas se você não quiser, eu vou levantar outro. Irmão, aí ela obedeceu. Deus pode ter um propósito de você escrever um livro e ter um best-seller. Sim ou não? John Bevere, né, falou que para ele escrever livro, ele disse: Senhor, o senhor deve ter enganado, porque eu era ruim, né, lá no inglês, lá, né, na redação, eu sou horrível. O senhor deve ter errado de endereço. Acho que não é eu, não. Aí falou que por 2 vezes Deus usou a pessoa e falou assim: se você não escrever, vou levantar outro. Passou um tempo: se você não escrever, eu levanto outro. Irmãos, os livros do John Bevere, tem em países que é primeiro lugar. Como tem abençoado, é o propósito específico. Como os livros dele têm abençoado a gente. A pastora
lá na política, queridos, o prefeito falando dela, que ela é diferente, que ela é especial, os vereadores falando assim, a pastora traz luz aqui, como ela tem, irmãos, os políticos, os vereadores falando como ela traz luz. Esses dias atrás uma pessoa lá da prefeitura falou assim, eu preciso de uma igreja que seja de Deus, que eu estou desacreditado, eu preciso de eu quero saber de uma pessoa que é de Deus. Uma pessoa da prefeitura falou assim, eu conheço uma mulher de Deus, e eu sei de uma igreja que é de Deus. A vereadora, a pastora Cristiane Selegato. Esse casal, irmãos, estão congregando conosco. Por causa do testemunho da nossa pastora, sem ela pregar, só por ela viver. Queridos, presta atenção, nós temos que ocupar todos os cargos que tem, estabelecer o reino de Deus, princípios e valores do reino de Deus, porque se você, e um detalhe, quando a pastora ganhou, ela quis desistir, ela disse, eu não vou contar, eu vou desistir. Eu falei para ela assim, você não vai desistir, porque foi Deus que te colocou, seja firme, enfrenta, você é luz, fica firme, e hoje, graças a Deus, ela está firme, mas no começo, irmãos, ela queria desistir. Foi isso, não é para mim? Lógico que é para você. Não é para o ímpio. Para aqueles que são de Deus, nós temos que governar, queridos. Amém? Nós somos governo. Você vai governar nas redes sociais. Glória a Deus. Você vai governar na empresa. Você vai governar onde você estiver. Imagina um artista. Imagina um atleta. Aquele jogador de São Paulo, aquele James Rodrigues. É isso, o Caio é São Paulino, né, Caio? Irmão, sabe quantos seguidores ele tem? 50 milhões de seguidores. Imagina um crente testemunhando, falando de Jesus. Imagina um Neymar posicionado, porque o Neymar precisa converter, né, ainda, irmão? Precisa crescer. O Neymar esqueceu de crescer, ter o caráter de Cristo, né? Ele só é simpatizante, mas precisa crescer, precisa converter, né? E ainda mais com mulher, ainda só a graça, né? Mas vamos mudar de assunto. Olha só a minha declaração de propósito de vida. Meu propósito é viver para adorar a Deus, através de um relacionamento íntimo com Ele. Quero ter um compromisso de crescer a cada dia. Meu propósito é viver para adorar a Deus através de um relacionamento íntimo. Então o quê? Meu primeiro propósito é adorar. Qual que é o meu segundo? Ter um compromisso de crescer a cada dia e ser semelhante a Jesus. Caráter. Esse é o meu segundo propósito. Quero servir a Deus com todos os meus dons e talentos. Quero amar a igreja e viver em comunhão com os meus irmãos. Queridos, eu quero pertencer, amar o povo mais lindo da face da terra, que é o povo de Deus. Tem hora que o povo apronta e a gente fala assim, esse é o povo que Deus ama. Esse é o povo que é especial, que Deus ama. E se Deus ama este povo, nós também amamos este povo, amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.